nós estamos em guerra. E a guerra não começou agora. A guerra começou no Jardim do Éden, com Adão e Eva, quando os nossos primeiros pais foram seduzidos pelo inimigo. Ali começou a batalha. Uma batalha que irá durar até o fim, enquanto se disser hoje. Sim, o mal, neste mundo, o mal é imortal. Nós não iremos conseguir vencê-lo neste mundo. Neste mundo, o que nós conseguimos é lutar. Este estado de guerra e de batalha faz parte de nossa vida. Muitas pessoas desanimam porque têm uma visão de vida completamente alheia à realidade. Se a vida para você é um balneário, é você estar num resort em Cancún, na beira da piscina, tomando água de coco com as pernas para cima, então que esta vida tem algum incômodo e alguma batalha, isso é um desastre, uma tragédia para você. Mas a pergunta, é isto mesmo a vida neste mundo? Ou seja, é isto que nosso Senhor quer de nós e é isto que nós podemos realmente esperar se tivermos os pés no chão? Com os pés no chão, podemos deixar-nos seduzir por aquilo que a sociedade de consumo faz? A sociedade de consumo nos encanta, nos hipnotiza, nos ludibria, dizendo, vejam, benesses, alegria, conforto, felicidade, vá, você irá conquistar o paraíso aqui na terra. E então, nós desanimamos. Desanimamos porque buscamos aqui o que este mundo não tem para nos dar. É uma luta a vida do homem sobre a terra, diz o livro de Jó. Por isso, nós estamos em guerra. Esta é a primeira realidade que você tem que se dar conta. Muitas pessoas vêm e me perguntam, Padre Paulo, o senhor não fica desanimado com tantas dificuldades, perseguições, desuniões dentro da igreja, más notícias, esta avalanche de más notícias todos os dias, o senhor não fica sem forças? Eu digo, olha, gostoso não é, mas o que você espera dessa vida? Se essa vida é um paraíso, então a minha vida vai muito mal. Mas se esta vida é uma luta, então já estava no script, desde o início. Desde o início estava no script que quem quer que se una ao bem será confrontado pelo mal e terá que confrontar. Nós não podemos imaginar um pequeno gueto, um pequeno paraíso onde nós possamos nos esconder, uma ilha de paz, onde eu possa me esconder da luta. Não. É necessário saber, estamos na guerra. Agora, se estamos em guerra, se existe algo, se existe um bem que nós, na igreja, precisamos obter, é a unidade. Porque sem unidade não haverá salvação. Se nós não nos unirmos entre nós e nos unirmos a Deus, não haverá salvação, haverá a vitória do inimigo, porque se existe uma estratégia de guerra que se mostrou eficaz e vencedora ao longo dos séculos, é esta: divide et impera. Se você dividir, você vai conquistar, você vai vencer. É por isso que o nosso inimigo chama-se diabolos. Diabo é aquele que divide, diabo é aquele que dispersa. É por isso que a Sagrada Escritura diz, e a Virgem Maria nos lembra, dispersit superbos, dispersou os soberbos. É porque nós estamos com o coração disperso, é porque nós não estamos unidos em Deus e entre nós que o inimigo vence. É exatamente pelo fato de que nós somos um campo de batalha que o inimigo vence. Veja, nós não somos homens, somos pedaços de homens. Nós temos dentro de nós o próprio princípio que nos divide e que nos dispersa. Eu me dei conta da necessidade que nós temos desta unidade interior e unidade com Deus e unidade entre nós, lendo uma leitura patrística de São Gregório de Nissa. Quando eu estava rezando essas palavras,
entraram no meu coração como um facho de luz entra numa sala escura. É uma homilia sobre o Cântico dos Cânticos de São Gregório de Nissa. Ele diz assim: a salvação nos é obtida pela unidade. Só essa frase já me trouxe de volta para a terra. Trouxe de volta e cravou os meus pés no chão. Sim, eu não sou salvo. E nós não temos salvação porque não há unidade, não há coesão interior, não há unidade entre nós enquanto igreja e não há unidade com Deus. Vejam, eu não quero que vocês aqui me entendam mal. Eu creio na igreja una. Sim, assim como a igreja é santa, imaculada, ela também é una. Não existem mais de uma igreja. O problema é o seguinte, nós não estamos unidos a ela. Entende? Não estamos unidos a una sancta. Se nós estivéssemos unidos a una sancta, igreja, estaríamos no caminho da vitória. Mas exatamente porque nós estamos dispersos, é que estamos no caminho da derrota. E todos os dias, o inimigo nos passa a perna. Precisamos de unidade. A salvação é obtida pela unidade. Mas onde está essa unidade? Você pergunta. Como que a gente faz? O que é que nós vamos arranjar para sermos unidos? São Gregório de Nissa continua. É a frase seguinte, ele diz assim: pois a salvação nos é obtida pela unidade, ele dizia. Ele continua: pois a salvação consiste em estarmos unidos na íntima adesão ao único e sumo bem. Único e sumo bem. Aqui eu preciso explicar umas coisas para vocês. Primeiro vamos explicar o que é um bem, né? Um bem é aquilo que traz uma felicidade. Existem bens pequenos e bens maiores. Existe uma hierarquia nos bens. Um bem pequeno me traz uma felicidade pequena. Um bem maior me traz uma felicidade maior. Mas se eu quiser alcançar a felicidade perfeita, eu preciso do sumo bem. Se eu tenho um bem frágil, por exemplo, um copo d'água. Um copo d'água é um bem. Alivia a minha garganta, me possibilita falar. Muito bem, ótimo. Isso é um bem, mas não é o sumo bem. Quando eu começo a esquecer do sumo bem, da vida eterna, de Deus, que irá nos saciar na eternidade, e começo a procurar outros benzinhos aqui na terra, isso nos dispersa. Isso nos dispersa. Quando nós começamos a criar uma igreja imanentista, uma igreja onde aqui nesta terra estamos procurando, sei lá, que tipo de justiça, sei lá, que tipo de bondade de paraíso terrestre, quando a finalidade da igreja é criar uma espécie de terra sem males, então certamente seremos dispersos. Por quê? Porque não estamos focados no sumo bem. Se o bem para você é ter uma Ferrari e o para mim é ser famoso, para o outro é fazer sexo até se cansar e para o outro é obter o prazer nas drogas, como é que nós vamos estar unidos num exército? Como é possível nós adquirirmos unidade interior em nós mesmos? Nós que fomos criados para o sumo bem no céu e estamos dispersos, como soberbos, procurando benzinhos aqui na terra. Como é que nós vamos nos unir entre nós e nos unirmos à una sancta, Igreja de Cristo, se não estivermos focados no sumo bem? Em Deus. Se existe uma verdadeira tragédia, uma verdadeira catástrofe na civilização e na cultura contemporânea, é o fato de que nós perdemos de vista o sumo bem. O homem tomou o lugar de Deus. O antropocentrismo, esta coisa de que eu sou importante e Deus está atrapalhando. Meus irmãos, nós precisamos voltar a esta unidade, a unidade de Deus, de que esta vida, sim, ela é um bem, mas é um bem menor.
O bem maior é a outra vida. Era assim que os primeiros mártires cristãos viviam. Era assim que os santos viviam. E é assim que a igreja, a una sancta, vive. Nós precisamos viver assim. Enquanto nós estivermos procurando o bem da minha paróquia, o bem da minha escola, o bem do meu trabalho, da minha família, o bem do meu movimento, o bem do meu grupelho, enquanto estivermos procurando benzinhos aqui na terra, estaremos dispersos. Nós precisamos de um foco. Nós precisamos daquilo que nos une. E o que nos une é esse princípio, a íntima adesão. Veja o que São Gregório de Nissa diz, íntima adesão. É uma luta que começa no coração. Começa em mim. A íntima adesão ao único e sumo bem. Isso quer dizer que não são dois sumos bens. Não é um bem aqui da terra e um bem lá do céu. Não. Se existem dois bens, esta vida aqui é um bem. A vida de lá é outro bem. Qual das duas vidas é o sumo bem? Porque chega uma hora em que você é colocado numa encruzilhada. Chega a hora da encruzilhada em que você vai ter que decidir, sim, decidir se você quer esta vida como sumo bem, então você irá vender a sua alma ao diabo para conseguir o sumo bem do paraíso aqui na terra. Ou se você quer aquela outra vida como sumo bem, a vida eterna, a vida de Deus, e então você estará disposto a perder esta em troca da outra. Eis aí a decisão final. Eis aí aquilo que nós não podemos evitar. Um dia seremos encurralados numa sinuca de bico. Um dia nós estaremos numa encruzilhada. Como disse Orígenes um dia, diante da tentação, um cristão ou sai mártir ou sai idólatra. Ou você entrega a sua vida a Deus, sumo bem, como os mártires fizeram, quando eles veem a hierarquia dos bens. Na hierarquia dos bens eles tinham o quê? A própria vida, o estar ao lado da própria família, as suas propriedades, a sua honra, a sua glória, os seus bens, as pessoas que eles amavam. Aí estava tudo o que eles tinham, mas havia algo a mais. E foi quando os mártires se dispuseram a pôr em risco e perder vida, fama, propriedades, famílias, tudo por amor ao sumo bem, que então eles se tornaram esses faróis que eles são para nós, verdadeiros luzeiros que iluminam este mundo tão cheio de trevas. Meus irmãos, a íntima, profunda e convicta adesão ao único e sumo bem que é Deus. Este é o caminho da nossa salvação, não somente da guerra cultural, não somente da igreja como um todo, mas a minha e a sua salvação.